Olá, bom dia. Gostaria de lidar hoje com essa passagem de 1 Coríntios 13, de 8 a 13, especialmente os versículos 8 a 10. Essa é uma passagem muito controversa no que diz respeito ao debate entre cessacionismo e continuismo. Então, há muita discussão a respeito da continuação ou não dos dons, especialmente línguas, vem para essa passagem, embora eu pense que ela não necessariamente é uma passagem decisiva para qualquer dos lados, em nenhum sentido. Então, gostaria de discutir aqui especialmente duas coisas. O significado de teleion, o perfeito, e a relação disso com os dons espirituais, especialmente no que diz respeito ao dom de línguas. Então, Paulo aqui começa a sua discussão, na verdade, ele continua a partir de uma discussão sobre a superioridade do amor acima dos dons. Ele começa dizendo que o amor jamais falha, jamais acaba. Então ele continua utilizando três dons para construir esse argumento, dizendo que se há profecias, elas serão aniquiladas. Se há línguas, elas passarão. Se há conhecimento, ele será aniquilado. Em parte, porque, e aí o suporte para essas afirmações porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Todavia, quando vier o perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Então, algumas coisas interessantes a se observar aqui. Ele utiliza três dons. Creio que, a partir do conceito linguístico de que escolhas implica significado, Paulo não escolheu esses três dons, ou pelo menos o resultado daquilo que é produzido por meio desses dons, por acaso. De fato, esses eram os dons que estavam em mais discussão no que quanto à carta que Paulo escreveu aos Coríntios, os Coríntios especialmente dando ênfase ao dom de línguas, enquanto Paulo prioriza o profetizar e outras formas superiores de dons, especialmente no que diz respeito à revelação. Então, se por um lado esses dons são representativos ou representantes dos demais dons discutidos anteriormente, por outro lado, eu vejo que essa escolha tem certas implicações para o que Paulo está discutindo aqui, não somente para aquilo que ele diz, mas também para aquilo que ele omite aqui, e nós vamos ver isso aqui. Então, se há profecias, elas serão aniquiladas. Nota que ele usa a voz passiva do futuro, esse aqui é o sinal da voz passiva, o mesmo sinal da voz passiva aqui utilizado para conhecimento ou ciência. Então, aqui no que diz respeito a profecias e língua e conhecimento, ele utiliza a voz passiva. Quando no que diz respeito, ele vai tratar das línguas, ele utiliza um verbo não na voz passiva, mas sim na voz média. Existe uma discussão se é uma voz média de fato ou se é uma voz média depoente, mas o que tem sido discutido recentemente no meio dos estudiosos de grego é que esse conceito de depoência deveria ser deixado de lado completamente no que diz respeito à língua grega, porque trata-se de uma categoria que foi imposta do latim sobre o grego, e especialmente por causa de uma dificuldade de tradução. Ela também é mantida hoje. Nós não temos em português nem em inglês uma voz média, algo semelhante à voz média, a não ser a voz reflexiva, mas somente parcialmente. Então, nós deveríamos abandonar esse conceito de voz média depoente, é o que os últimos estudos têm apontado para isso. Então, o que se trata de fato de uma voz média. Então, a ênfase está no sujeito dessa ação, a ênfase na participação do sujeito, que é o significado normal de uma voz média. Então, você tem uma diferença clara aqui
não se pode colocar todos os 3 dons aqui dentro do mesmo saco. Existe uma diferença clara entre eles. O verbo que é utilizado é diferente, numa voz também diferente. E não somente isso, se você passa para o versículo 9, você tem algo bastante relevante. Ele diz, porque em parte conhecemos. Então, aqui uma relação entre o conhecer e o conhecer. E em parte, novamente a mesma expressão, nós profetizamos. Aqui você tem, isso vem do profetizar no primeiro item. Mas nós deveríamos ter alguma coisa aqui também dizendo, em parte, falamos em línguas. Isso se trata de um estágio da vida cristã ou da história da redenção, deveria também ser incluído aqui, mas línguas não foi incluído nessa discussão a respeito daquilo que é em parte. E isso é uma omissão que eu creio que é relevante, porque quando ele vai discutir a respeito da vinda desse perfeito aqui, Teleion, quando ele vier, ele vai aniquilar aquilo que é em parte, que ek, merus, é relacionado com essas duas designações aqui. Porém, línguas foi deixado de fora. Então, qual é a relevância disso aqui para a discussão daquilo que é o perfeito? Então, existem várias posições a respeito daquilo que é esse perfeito, essa perfeição. As posições principais que são consideradas aqui para a possibilidade do que é o perfeito, uma diz que se trata da maturidade da igreja. Então, uma vez a igreja estava no estágio inicial e tudo, as línguas cessariam uma vez que a igreja chegasse a um estágio de maturidade. E outra posição diz respeito à maturidade, mas não da igreja, mas da revelação, especialmente por se tratarem aqui de dons que falam de revelação, de material revelatório. Então, esse teleion aqui, essa perfeição, seria aquilo que é completo, seria a maturidade da revelação. Aqueles que argumentam em favor disso não apontam que Paulo tinha necessariamente uma ideia de cânon, alguma coisa assim, em mente, mas se tratava daquilo do que é revelação. Então, quando a revelação estivesse completa, então aquilo que era em parte seria aniquilado, incluindo todos esses dons aqui, ou pelo menos aquilo que foi produzido por meio deles, não necessariamente os dons em si. Então, outra posição que é muito considerada é que esse perfeito aqui é escatológico, se refere ao estado eterno, ao período depois da segunda vinda de Cristo, que eu de fato penso que essa é a posição apropriada aqui. Ele está lidando com 2 estágios, um estágio de infância, ele vai estar mais no versículo 11 em diante, estado de infância e idade adulta, e não necessariamente com o progresso entre eles, e sim 2 pontos diferentes, sem necessariamente discutir o progresso entre eles. Então, muitas vezes isso é utilizado para afirmar a continuação dos dons até a segunda vinda. Eu, porém, creio que isso não é necessário, especialmente no que diz respeito ao dom de línguas, porque a vinda do perfeito aniquila aquilo que é em parte. E contextualmente, o que é descrito como em parte? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, aquilo que foi concedido à igreja como conhecimento, como profecia, tudo isso continuará à disposição da igreja, não os dons em si, até a vinda desse perfeito, até o escatom. Mas Paulo não incluiu naquilo que é em parte, na sua discussão aquilo que é em parte, dom de línguas que ele tinha falado no versículo 8. Então, a conclusão que eu tomo aqui é de que, independente do que seja o perfeito, qual posição você toma a respeito do perfeito, a continuidade do dom de línguas não está atrelada a ele. Então, se é o cânon, se é a maturidade da igreja, se é o escatom,
Nada disso vai representar algo que vai acessar também o dom de línguas. Então, logicamente, então, se aquilo que foi produzido por esses dois dons cessa ou é aniquilado ou é finalizado ou perde seu uso com a vinda do perfeito, o dom de línguas supostamente teria que terminar antes disso. Não necessariamente a passagem esclarece quando, mas com certeza antes desses outros dois dons. Então essa é a conclusão que eu chego nessa passagem. Embora qualquer posição que você tome em relação ao perfeito, dom de línguas não está relacionado com a vinda do perfeito. Apenas esses dois que são descritos como em parte aqui e são referenciados novamente aqui. Então, note também a presença do mesmo verbo. Então, não somente profecias e conhecimentos são modificados adverbialmente por em parte, mas também Paulo também usa o mesmo verbo que foi utilizado para esses dois dons no versículo 8. E isso é tanto uma, uma retrojeção interessante, como também você tem aqui uma omissão muito interessante para o argumento de Paulo.